Olá pessoal, boa tarde. Eu sou o professor Álvaro Guimarães de Oliveira e eu quero trazer para vocês o meu pensamento, as minhas ideias, o que eu realmente penso a respeito de muitas coisas no combate ao Covid. Primeira coisa, e que é uma insistência brutal desse pessoal, é a respeito do lockdown. A prática demonstrou que o lockdown não funciona. A quarentena também não funciona. O fica em casa também não funciona. Vários são os exemplos de que o lockdown, a quarentena, o fica em casa, até sentir falta de ar, como sugeriu e ordenou o maior genocida do país, Henrique Mandetta. Não funcionaram e não vão funcionar. Por mais que o João Dória Bostinha insista. Vocês já repararam o que o João Dória faz em São Paulo? Todo dia ele tem uma ideia diferente para combater o Covid. E hoje, se você tirar o estado de São Paulo, for diferente do Brasil, está muito pior a situação do que o Brasil. Ou seja, as medidas tomadas por João Bostinha realmente não funcionam e ele insiste em aplicar as mesmas coisas querendo obter resultados diferentes. Não vão obter resultados diferentes. Os resultados só vão chegar quando houver vacina. Nós temos de concentrar todos os esforços em vacinar o Brasil inteiro, concentrar todos os brasileiros, fazer um esforço tremendo. Se não tiver vacina, vamos buscar vacina, vamos dobrar a nossa produção de vacina. Essa vacina, essa fábrica de vacina que o Bolsonaro implantou aqui no Brasil, entendeu? Vamos dobrar a produção dela, fazer alguma coisa e vamos resolver o problema. Porque se esperar por lockdown, por ficar em casa e não sei o que, não vai funcionar como não tem funcionado. Quanto tempo tem isso? Tem mais de um ano que estamos nessa história só aumentando as mortes. Só faz aumentar as mortes em novos casos. Tá certo? Então, vamos lá. Vê que nos Estados Unidos. O que aconteceu nos Estados Unidos? Nos Estados Unidos foi um desastre. Não adiantou fazer lockdown em Nova York, em outras cidades dos Estados Unidos, não adiantou nada. Só adiantou agora quando chegou a vacina. Eles estão vacinando em massa e realmente caiu novos casos, caiu brutalmente os novos casos de Covid. É a solução está na vacina. E os Estados Unidos mesmo agora, eu vou ler aqui para vocês, está no jornal de ontem, anteontem. Olha aqui, ó. Autoridades federais intensificaram as ofertas. Não estou lendo bem porque meu óculos está muito escuro. Ok. As autoridades federais intensificaram os alertas da semana passada que os Estados Unidos podem estar a caminho de uma explosão de casos de Covid, seguindo a Europa com uma diferença de algumas semanas em um padrão que se tem repetido ao longo da pandemia. Ou seja, qual é o padrão? O padrão é lockdown, é quarentena, é fica em casa, é fechar bar, fechar isso, fechar aquilo, toque de recolher. E não tem resolvido. Outra coisa é a Europa também. A Europa está no meio bagaço. A França, vamos ver a França aqui. A França tem algumas informações interessantes aqui da França. Um minutinho só. A França impôs um novo lockdown de 4 semanas em Paris e várias outras regiões na noite de sexta-feira, após a taxa de infecções ter alcançado seu nível mais alto desde novembro. Não adiantou nada fazer o lockdown, fechar Paris, fechar isso, fechar aquilo na cidade, e é só diminuir um pouquinho, abre, volta tudo novamente com uma velocidade espantosa. Tanto é que as infecções agora em Paris, os novos casos de Covid, estão maior do que era em dezembro. Então não há solução sobre esse aspecto. E o importante é que esse pessoal fica resistindo, fazendo as mesmas coisas e querendo obter resultado diferente. Claro que se você faz a mesma coisa, você vai obter o mesmo resultado, cara. Então a solução está em voltar completamente para a vacina, seja o esforço que for. Não medir esforço para vacinar a população. Isso é que deve ser feito. A Itália
Não, a Itália anunciou mais um lockdown durante a Páscoa, enquanto algumas cidades na Alemanha foram obrigadas a retomar restrições que tinham acabado de suspender por causa das acentuadas altas nas infecções. Então estamos alguma medida de fica em casa, de lockdown, e baixa ligeiramente. Mas é só dar uma paradinha, sobe tudo novamente para um nível pior do que o que estava antes. Então, meu amigo, estou esperando o quê? A ficha tem que cair, que o que resolve isso chama-se vacina. Eu vou oferecer alguns números estatísticos aos carniceiros da Globo Lixo, que se dizem jornalistas, porque não são jornalistas de verdade, sem nenhuma esperança que eles possam chegar a quaisquer conclusões em função da falta de conhecimento e capacidade profissional deles. Eu nunca vi um pessoal tão despreparado como os jornalistas da Globo. Rara exceção ali tem. Em todos os níveis. Em todos os níveis. Os jornalistas são verdadeiros foquinhas. Foquinhas não, são carniceiros, chupadores de sangue de cadáveres de óbitos de Covid. É uma... Então vamos oferecer alguns números. Eles apresentam o Brasil, tudo que eles fazem é contra o Brasil e contra o Bolsonaro. Por qualquer morte. Lá na Coxixamba é culpa do Bolsonaro. Se morreu lá na Bahia, é culpa do Bolsonaro. Se morreu na Amazônia, é culpa do Bolsonaro. Se morreu, é culpa do Bolsonaro. E o dinheiro que o Bolsonaro e o papel do Bolsonaro, segundo o STF, o Bolsonaro não podia intervir nas medidas tomadas pelos prefeitos e governadores. E foi isso que o Bolsonaro fez. Mas tinha que atender às necessidades deles. E Bolsonaro atendeu, mandou muito dinheiro, eles roubaram muito e não fizeram praticamente nada. E só faz aumentar as mortes. E ficam esses jornalistinhas de meia tigela querendo colocar a culpa toda no Bolsonaro. E no coitado do Pazuello. Então vou te mostrar aqui a taxa por habitante. Vamos lá. Itália tem 3,68 a taxa de vacinação por habitantes. A França, 3,37. A Alemanha, 3,64. Reino Unido, 2,65. Brasil, a primeira dose, 6,65. A segunda dose do Brasil é 3 e pouco. É quase igual a da Itália, da França, etc. Tal. E aí, meus amigos, o que nós podemos dizer isso? Quer dizer, o Brasil com 6,65, praticamente o dobro de tudo que está aí. É esse o país que estão apresentando como o pior desastre? Um país problemático, o país mais problemático da face da Terra? É esse o país? E agora uma coisa que eles nunca levam em consideração, por falta de capacidade e por maldade. Veja só, eu nunca vi nenhum desses jornalistas, analistas da Globo, chegar ao ponto de dizer assim, olha só, o caso é sério. O caso, principalmente para o Brasil. É uma doença que ninguém sabe como funciona, ninguém sabe qual o remédio verdadeiro, etc. Tal. O Brasil tem 211 milhões de habitantes. 90% disso é de analfabetos funcionais. Isso é um problemaço para resolver. Um problema de vacinação com a população desse tamanho e mal educadas. Pessoas que não têm educação. E está em todos os níveis do Brasil. Você olha a falta de educação no Brasil, é um negócio generalizado. Tá certo? Agora veja a Itália. A Itália tem 57 mil. É um país civilizado. Né? A França, 59 mil. País rico, civilizado. A Alemanha, educado, aliás, que estou falando civilizado e educado nesse sentido. A Alemanha, um dos países mais desenvolvidos do mundo. Tem 82 milhões de habitantes. O Reino Unido tem 59 milhões de habitantes. O Brasil, 211 milhões de habitantes, gente. Vê a dificuldade que tem para você controlar uma Covid com um país que tenha
essa quantidade de gente morando? E, aliás, essa quantidade que 80% dela é semi-analfabeta. Não é fácil, não é fácil. No entanto, o Brasil está melhor do que Itália, França, Alemanha, Reino Unido, tudo junto. O Brasil é melhor do que eles todos. E o que aparece na mídia não é isso. Se você não soubesse o que eu estou falando aqui agora, se você nunca ouviu isso, né, se você ouve só Globo Lixo, que não deve fazer, deve jogar fora Globo Lixo. Joga o canal fora, não assista esse canal. Esse canal da Globo só faz mentir e produzir fake news. É um absurdo, não aguento mais nem sequer passar perto do canal. Tá certo? E nós vemos o João Bostinha, o João Dória, que pensou que ia ser o herói do combate ao Covid, botou todas as suas fichas no combate ao Covid, que seria ele, né? Ele que trouxe a vacina do Coronavac, portanto ele ia ser o protagonista do controle do Covid no Brasil, e com isso ele ia se candidatar a presidente do Brasil. Mas o problema é o seguinte, ele não conseguiu. Ele agora quer ser reeleito governador de São Paulo. E está começando a fazer algumas bondades, não sei se vocês já viram, reduzindo impostos sobre alimentação, sobre bolsa, de uma maneira geral, produtos populares. Ele está fazendo uma redução de imposto, quando ao contrário, há poucos dias atrás ele estava aumentando esse ICMS, fazendo tudo quanto era coisa para subir o aumento. Por quê? Porque ele estava pensando em jogar essa conta toda em cima do Bolsonaro, e ele sair como Dória o tal e ser candidato a presidente do Brasil. Quando ele não viu, ele volta agora para São Paulo. Ele está querendo fazer bondades para o pessoal de São Paulo, mas não consegue, porque o ódio que o pessoal tem no Brasil todo é muito grande por ele, mas o pessoal de São Paulo, o ódio que ele tem por Bolsonaro é muito pior ainda, porque esse cara é um cara falso, é um cara mentiroso, uma falta de vergonha que esse cara tem. Ninguém acredita nele. E ele tem uma frase oca: estamos do lado da medicina. O que é estar do lado da medicina? Como se a medicina tivesse um lado só. A medicina é uma ciência que tem vários lados. O problema da Covid está mostrando quantos lados de medicina tem. Tem um lado da medicina que fala até na prevenção, no lado da cloroquina. Ou cloroquina não é medicina? Cloroquina, ivermectina, etc. Tem um outro lado que não admite que se faça isso. São discussões normais dentro de uma ciência. E o amigo aí, o Bostinha, ele fala que ele está do lado da medicina como se a medicina fosse um lado só, e que ele só conhecesse esse lado, que ele não conhece nada, absolutamente nada. E só dizer isso, estou do lado da medicina, já é mostrar ignorância. Porque ele poderia dizer: estou do lado de um grupo ou dos teóricos da medicina que pregam, por exemplo, a proibição da cloroquina. Ele podia dizer isso. Estava explicado. Mas dizer que está do lado da medicina não explica absolutamente nada. Explica somente que ele é ignorante. Tá certo? E tem a medicina indígena, tem a homeopatia. Qual é o lado que ele está? Eu acho que ele está na medicina indígena, do lado do caboclo mamador. Deve ser essa medicina que ele está, o caboclo mamador. Essa é a medicina dele. Meus amigos, eu estou colocando isso aí para a gente ficar alerta. Porque se você ficar ouvindo televisão todos os dias, noticiários televisivos, você pensa que o Brasil é o pior país do mundo em relação à Covid. Quando não é. O Brasil em vacinação é o 5º país do mundo. E olha aí o que está acontecendo por habitante. Eu estou fazendo relativamente. E eles reclamam quando você fala que é o 5º do mundo, porque não está falando relativo. Quando você fala que é o 5º do mundo, não está falando relativamente. Mas quando ele fala em morte, pega a Globo, veja o Globo lá, notícias do Globo, vê se relativiza os números de morte do Brasil pelos habitantes dos países. Ele nem sequer compara o Brasil, ele só fala Brasil.
só pegam números históricos. E o número histórico não significa absolutamente nada quando você quer comparar o desenvolvimento, o combate, o crescimento de uma economia, de uma empresa, de um país, ou o combate de uma doença como o coronavírus, que é uma doença mundial. Você não pode fazer isso, olhar só o Brasil, você tem que olhar o Brasil em relação ao resto do mundo. O Brasil comparativamente com países que são compatíveis com a sua população, com o seu tamanho. É isso que deve ser feito. E não se faz porque não tem competência. A Globo não tem competência. Tá certo, meus amigos? Então, eu ofereci isso aqui e quero agradecer a atenção de vocês e dizer o seguinte: prestem atenção. Olhem outros níveis de informação, porque as televisões brasileiras é um desastre. É muito melhor você procurar os youtubers, por exemplo, os Pingos nos Is. Pega os Pingos nos Is e dá uma olhada, ver o que está acontecendo no Brasil. E tem muitos outros youtubers que você pode frequentar ali na internet e você ser muito mais informado e com verdades do que com a Globo Lixo, que só faz mentir. Tá certo, pessoal? Um abraço e até a próxima. Tchau.